Terceiro voo da FAB traz mais de 217 pessoas que estavam no Líbano. Postagens em perfis na internet podem causar demissão justa causa. A Anatel notificou empresas de telecomunicação para bloquear sites de apostas irregulares. Gestão de dívidas das empresas é o assunto que vamos colocar na ponta do lápis de hoje. Final de mais uma semana, sexta-feira, 11 de outubro de 2024, o seu Últimas Notícias já começou. Olá, boa noite para você. Chegou em solo brasileiro o terceiro voo da FAB. Nele, mais de 215 pessoas foram repatriadas do Líbano. O novo voo com repatriados chegou ao Brasil na base aérea de São Paulo. A aeronave trouxe 217 passageiros e 5 animais de estimação vindos do Líbano. Esse é o terceiro voo da operação Raízes do Cedro. Até o momento, 672 brasileiros que viviam no Líbano ou familiares próximos foram repatriados. Segundo a FAB, 3 dos 21 mil passageiros já foram trazidos de volta ao Brasil. Ainda segundo a Força Aérea Brasileira, 500 passageiros serão trazidos de volta ao nosso país por semana. Mais uma vez, o KC-30 foi utilizado pela FAB nessa operação. A aeronave tem capacidade para 230 pessoas. No terceiro voo realizado, um homem de 41 anos precisou ficar em Lisboa devido à suspeita de trombose. Agora, o homem segue em tratamento e acompanhado pelo consulado brasileiro. Os novos voos de repatriação, segundo o Ministério de Relações Exteriores, está sendo realizado através de contato com a Embaixada Brasileira em Beirute e os cidadãos brasileiros com seus familiares. E começou hoje o bloqueio dos sites de apostas irregulares, as bets como são conhecidas em território nacional. A medida foi anunciada na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, enviou na última quinta-feira para as 20 empresas de telecomunicação no país a lista com os mais de 2 mil sites de apostas que devem ter o seu acesso bloqueado. Os apostadores tiveram até ontem, dia 10, para sacar o dinheiro disponível nos sites. O bloqueio dos sites irregulares começou nesta sexta. As casas de apostas regulamentadas pelo governo federal poderão continuar funcionando normalmente até o dia 31 de dezembro de 2024. A partir do primeiro dia de 2025, elas sofrerão alterações, como, por exemplo, deverão exigir declaração de renda dos seus usuários, vão utilizar o novo domínio, o bet.br, vão exigir autenticação de identidade por meio do reconhecimento facial e vão ter um tempo limite de uso diário, que, quando for decidido, o usuário vai ser alertado. Segundo o Ministério da Fazenda, essas medidas visam coibir fraudes e evitar o uso de laranjas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao sair da reunião que decidiu o bloqueio das bets irregulares, falou que haverá uma regulamentação na propaganda delas. Está chamando aqui o CONAR e a ABERT, que vão se reunir comigo para tratar desse assunto. A gente entende que é urgente uma tomada de providências para evitar esse assédio televisivo, de meio de comunicação. Você sabia que seus perfis online podem interferir no seu emprego? É isso mesmo. Olha, especialista explica quais postagens nas redes sociais podem causar demissão por justa causa. Mais do que uma ferramenta pessoal, as redes sociais hoje fazem parte do processo de seleção e recrutamento. Por isso, muitas empresas, antes de contratar, visualizam o perfil do candidato em algumas plataformas, como Facebook, LinkedIn e Instagram. Já que as pessoas recorrem constantemente à internet para a busca de oportunidades no mercado de trabalho, é comum que o processo seletivo também se baseie no conteúdo monitorado nas redes sociais. Para o especialista em posicionamento digital Sandro Santos, tudo que você publica pode impactar diretamente na vida profissional. Eu sugiro evitar postagens polêmicas que possam levar a uma interpretação negativa sobre a sua pessoa. Sugiro também manter o equilíbrio entre o profissional e o pessoal, dessa forma refletindo muito sobre os seus valores e as suas competências, que é o que mais importa na hora de uma análise mais profunda em contratar ou não contratar. As plataformas digitais são mais do que entretenimento. Hoje são consideradas currículos digitais. Os recrutadores, eles utilizam dessas plataformas para poder verificar ações diárias das pessoas que se candidatam a uma vaga. Porque o conteúdo que você compartilha reflete muito sobre os seus valores,
os seus interesses e o que de fato você acredita. Além disso, é uma oportunidade para avaliar sua capacidade de comunicação, liderança e networking. Ou seja, estar atento ao que você publica é essencial para você se destacar no mercado de trabalho. Atualmente, as nossas redes sociais são uma extensão da vida pessoal e esse reflexo pode nos trazer muitas consequências e algumas delas indesejadas. O especialista Sandro Santos fala da importância de evitar alguns conteúdos. Comentários ofensivos, divulgação de informações confidenciais da empresa onde você trabalha, ou até mesmo ir contra a conduta da empresa pode de fato justificar uma demissão por justa causa. Lembre-se, as redes sociais são públicas, mas as suas ações refletem muito sobre a sua imagem profissional. Portanto, tenha muito cuidado com o que você compartilha e esteja alinhado com a ética e princípios da empresa. Lembre-se, as suas redes sociais são a sua vitrine e os recrutadores estão de olho em você. Ainda está em discussão a possível volta ou não do horário de verão. O tempo está passando, o prazo acabando. O governo precisa dessa decisão até semana que vem. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a volta do horário de verão só deverá acontecer se for imprescindível. Ainda segundo Alexandre, a decisão será tomada na semana que vem com órgãos competentes. Eu estou levando ao limite as discussões para ver se precisa mesmo ser esse ano ou se nós podemos esperar o período chuvoso e ver o volume de chuvas que nós vamos ter. Se forem altos, e aí a gente até evita a necessidade da decretação do horário de verão. De acordo com o governo federal, a decisão precisa ser tomada até a semana que vem. Isso porque os meses de novembro e dezembro, os dias costumam ser mais longos e esse mecanismo de energia acaba ficando mais útil. Sem ser utilizado desde 2019, o horário de verão em 2024 levaria o país a uma economia de 400 milhões de reais, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O ministro de Minas e Energia enfatizou que o governo está preparado para lidar com possíveis críticas. Eu já deixei todo mundo já se preparando para uma possibilidade. Isso que eu estou fazendo é serenidade, equilíbrio, diálogo. Se não for imprescindível, nós vamos esperar o período chuvoso e após o período chuvoso, se a gente tiver os nossos reservatórios, que são pulmão do setor elétrico, restabelecidos à altura, a gente entra no ano que vem com maior tranquilidade. Se não, a gente já entra ano que vem com previsibilidade e planejamento para o horário de verão do ano que vem. Recentemente, em uma coletiva de imprensa, o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a volta do horário de verão. Não vai faltar energia, mas nós precisamos todos ajudar. Então, o horário de verão pode ser uma boa alternativa para você poupar energia. Campanha para economizar energia. Você procurar evitar desperdício, fazer uma campanha de ajuda também, enfim. Você tem várias alternativas. E vamos saber agora como é que vai ficar o tempo para o final de semana na nossa previsão com a repórter Cris Castanheira. O sábado amanhece nublado e com previsão de garoa. São esperadas pancadas de chuva durante todo o dia e a noite. Os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 29 graus. Os ventos são de leves a moderados durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 79% e 89%. O domingo será de sol entre nuvens pela manhã, com probabilidade de garoa durante todo o dia. As temperaturas caem variando entre 19 e 22 graus. Os ventos são moderados durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 73% e 86%. Olha, amanhã é um sábado de feriado, mas para os pequenos um dia muito especial. 12 de outubro é o Dia das Crianças. E você aí de casa já sabe o que vai dar para o seu pequeno de presente? Olha, a tia Marcela França ouviu eles que deram dicas especiais. Uma pesquisa realizada pelo SIM, Centro de Inteligência de Mercado, apontou que a Baixada Santista deve movimentar cerca de 114 milhões de reais
no Dia das Crianças, que acontece em 12 de outubro. Outro levantamento promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista e do Vale do Ribeira revelou que os consumidores pretendem gastar em média R$ 200 em presentes. Entre os itens mais listados estão brinquedos, roupas, aparelhos eletrônicos como tablets e celulares e também dinheiro. E a criançada, desde muito cedo, já tem o poder de escolha e não tem dúvidas quando perguntamos o que querem ganhar no Dia das Crianças. Brinquedo caminhão do lixo que eu gosto. O que você quer ganhar? Desse aqui, ó. Uma roupinha. Eu gostei. A Lavínia já escolheu 2 presentes de uma só vez. Uma boneca é da Gabi e uma boneca da Diana. E por menores que sejam, nem todos escolhem brinquedos. É o caso da Heloísa. Telefone. Um telefone? Segundo os comerciantes, a expectativa é que o aumento nas vendas seja de 2% referente ao último ano. Tá certo, então, excelentes dicas que a Marcela recebeu aí da criançada. Para você que está acompanhando, já fica ligado no que pode dar de presente para elas, não é mesmo? E o evento Brincadeira e Cia está de volta ao SESI Cubatão. Será no próximo domingo, dia 13, das 9 horas da manhã até as 5 da tarde. O evento contará com atividade de lazer, esporte e cultura para a criançada de Cubatão e uma programação também especial envolvendo toda a família. Além disso, os pequenos poderão aproveitar brinquedos infláveis, pintura facial, apresentação artística e muito mais. O SESI fica na Avenida Comendador Francisco Bernardo, 261, no Parque São Luís. E outra dica para aproveitar com a criançada depois de receber os brinquedos é uma boa sessão de cinema. Confira o que está rolando nas telonas. Trama policial, suspense e comédia. Confira as principais estreias nas telonas, incluindo uma animação especial para a garotada nesse Dia das Crianças. Me faz um favor? Sim. Quando subir no palco, eu preciso que ria e sorria sem parar. Faz isso pra mim? Sim, claro. Digam olá pra Cheryl. Oi, Cheryl. Solteiro número 2. Em um dos programas de namoro mais icônicos dos anos 70, uma jovem solteira procura seu par ideal. Entre os candidatos, ela escolhe um homem que se destaca por seu charme e senso de humor. Namoro muito. Eu nunca namoro, na verdade. Mas decidiu participar do dating game? O que parece o início de um romance promissor, no entanto, logo se transforma em um pesadelo. Não gostam de ser vistos. Porque é preciso. Por trás da fachada carismática, ele esconde uma verdade terrível. É um assassino em série. Já tirou a foto? Inspirado em eventos reais, este filme revela a sombria dualidade de um homem que enganava a todos com sua aparência inofensiva, mas guardava segredos mortais. Uma história tensa e chocante que vai prender sua atenção até o último segundo. O interesse é sempre a mesma. Tudo bem? Qual é a pergunta? Qual de vocês vai me machucar? Ué? Não, agora vai. Aconteceu, agora vai. A gente já chegou em Salvador, Duda, acelera esse carro, pelo amor de Deus! Tudo por um Popstar 2 é a aguardada sequência do sucesso de 2018. Nessa nova aventura, Duda, Bia e Julinha estão de volta, agora com 15 anos de amizade para celebrar. Moradoras de Resende, no interior do Rio de Janeiro, elas decidem organizar uma viagem emocionante para o último show de um renomado popstar, que não apenas compartilhou os mesmos corredores da escola com elas, mas também foi um ex-namorado de Duda. Vocês não podem perder o show de encerramento da turnê de Dig, o maior fenômeno da música brasileira dos últimos tempos. Em um velho Fusca, o trio embarca em uma jornada cheia de desafios e descobertas, onde a amizade será posta à prova e fortalecida. Como diz um grupo de filósofos, deixa acontecer naturalmente. Após o acidente de uma nave em uma terra isolada e desabitada, começa a extraordinária aventura de Ross, o último robô,
que ainda possui inteligência e funcionalidade. Sozinho e cercado pela imensidão selvagem, Ross precisa enfrentar os desafios implacáveis da floresta. Sua única esperança é aprender a se moldar a este ambiente hostil que parece feito para testar seus limites. Aos poucos, ele começa a observar e interagir com os animais, descobrindo os segredos da sobrevivência na natureza. Robô Selvagem é uma história comovente sobre a convivência entre tecnologia e a natureza. E temos mais dicas para aproveitar com a criançada. Olha só, o Parque Caminhos do Mar está com descontos especiais para o Dia das Crianças e também dos professores. Uma das grandes atrações do parque é a tirolesa Voo da Serra, que é a primeira tirolesa em área de conservação ambiental aqui no estado de São Paulo. O valor da entrada por inteiro está por R$ 30 e a meia entrada a partir de R$ 15. Mais informações, basta acessar o site caminhosdomar.com.br. E agora vamos de esporte aqui no seu Últimas Notícias. Em Santiago, o Brasil vira contra o Chile e conquista uma vitória importante pelas eliminatórias da Copa. Em Santiago, o Brasil enfrentou o Chile e já tomou um susto logo no começo do jogo. Pro gol, a bola passa à direita do gol do Ederson. O Chile vai encontrando... Após bola na área, o atacante Vargas cabeceou no contrapé do goleiro Ederson e abriu o placar na capital chilena. Nossa zaga ficou acompanhando a trajetória da bola que veio do Loyola. Eduardo Vargas, olha como ele está livre. E aí escolheu o que fazer, encobrindo... O Brasil só foi empatar nos acréscimos do primeiro tempo. Savinho fez a jogada pela direita, cruzou e encontrou Igor Jesus. O atacante ganhou da marcação e a bola morreu no fundo das redes do goleiro Cortés. O gol da vitória brasileira só veio no final do segundo tempo. Em jogada individual, Luiz Henrique passou pela marcação e bateu forte, de esquerda, e fez o gol da vitória da seleção canarinha. Do Brasil! Com o resultado, o Brasil chegou aos 13 pontos e assumiu a 4ª colocação das eliminatórias para a Copa. O próximo confronto é contra o Peru, na próxima terça-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, diz que a seleção tem a chance de trazer o torcedor de volta para apoiar a equipe. Primeiro que nós estávamos totalmente afastados da seleção, de um modo geral. E não por culpa de um, de outro, de uma situação ou outra, mas o momento no país, o momento da própria seleção, tanto quanto conturbado de um modo geral. O que eu vejo é uma oportunidade da gente se dar as mãos e trazer um torcedor ao nosso lado. E olha, um ultramaratonista foi convidado da UMI Lorena e contou suas experiências como esportista e diversas emoções que ele viveu. O ultramaratonista Alexandre Sartorato foi o convidado da UMI Bernardo José Maria de Lorena para dar uma palestra a alunos da unidade de ensino, fazendo parte do projeto Resgatando o Histórico Esportivo da Cidade, idealizado pelo professor José Francisco Rezende. O grande objetivo é para que as crianças tomem conhecimento da importância dos atletas cubatenses, que se destacaram e ainda continuam tendo uma importância fundamental para a história do esporte na cidade. A ideia está falando sobre sonhos, né? Que um dia eu fui uma criança como eles e assim, eu lembro bem como era. As dificuldades que tínhamos e o como foi difícil tudo. Mas eu sempre falo, foi difícil, mas a gente conseguiu provar que não era impossível. Então a ideia é estar levando isso para os jovens, para as crianças, no mundo todo. Eu tenho ido em algumas cidades e eu fico feliz de hoje estar na minha. Isso chega a ser extremamente também emocionante para você? É muito prazeroso. É muito prazeroso porque assim, você viu que tudo aquilo que você sonhou
com a idade dessa garotada, você conseguiu conquistar. Foi difícil, mas você conseguiu. Em plenos preparativos para dar a volta ao mundo? Sim, se Deus quiser, o mundo ano que vem vai ser atravessado novamente. A 31ª rodada da Série B preparou 2 confrontos que podem incendiar a zona de acesso à Série A do Brasileirão. A 31ª rodada da Série B poderá colocar mais fogo ainda na disputa entre os 4 times que estão na zona de classificação à Série A. O Santos joga amanhã às 6h30 na Vila Belmiro contra o 4º colocado Mirassol e o líder Novo Horizontino recebe o 3º colocado Sport. As partidas são de extrema importância para os 4 times. Para o Santos é a chance de permanecer na cola do líder Novo Horizontino e assumir a liderança caso o líder tropece. Já para o time de Mirassol, uma vitória deixa a equipe empatada em pontos com o Santos, atrás apenas pelos critérios de desempate. Já o Sport, que enfrenta o líder Novo Horizontino fora de casa, é o que tem a missão mais difícil. Por ser o 4º colocado, depende de uma combinação maior de resultados, como um empate entre Santos e Mirassol. Para o Novo Horizontino, uma vitória representa a permanência na liderança e mais um passo rumo ao título da Série B. Depois do intervalo, gestão de dívidas das empresas é o assunto que vamos colocar na ponta do lápis de hoje. Não saia daí, voltamos já! A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher. Ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com suas últimas notícias e agora vamos falar sobre gestão de dívidas de empresa e colocar o assunto na ponta do lápis. E olha, ao contrário do que pode se pensar, ter dívidas não é um sinônimo de má gestão, porque isso pode significar que a empresa está angariando recursos, para recursos internos, aliás, para ampliar os serviços oferecidos por ela. Aqui comigo está o contador Thiago Leônidas, para quem eu dou boa noite. Thiago, uma boa noite para você. Eu falei certinho aí, não é realmente só uma má gestão? Boa noite, Jefferson. Boa noite, população de Cubatão. É isso mesmo, não é sempre sinal de má gestão. Às vezes tem alguns detalhes ali que fazem com que a empresa entre em dívida. Tiago, então conta pra gente, para começar e dar uma contextualizada, o que seria essa má gestão das dívidas de empresa? Olha, a má gestão ela se caracteriza como? Quando você comete alguns deslizes ali, Como, por exemplo, misturar o CNPJ com o CPF, as minhas despesas pessoais com as despesas da empresa, ou então ali quando eu não consigo suprir a necessidade da empresa, no quesito para ela funcionar, como o pagamento de impostos, como o pagamento dos encargos, enfim, fornecedores. Isso caracteriza uma má gestão, tá? Então, esse é um sinal, se você está nesse caso, você precisa tomar um pouquinho de atenção aí. Tiago, diversos fatores acabam se entrando no endividamento das empresas. Quais são os principais fatores para uma empresa ter uma gestão aí de dívidas para ela? Olha, um dos principais, que eu acabei de falar, a mistura entre CNPJ e CPF. Mas existem outros, como nós temos um país onde a carga tributária ela é complexa. E às vezes até por falta de conhecimento de algum encargo, de algum tributo, a empresa de repente ela recebe uma notificação que ela tem uma dívida, uma cobrança de impostos, e isso incorre juros também, e isso pode acarretar em uma dívida da empresa, Entre outros fatores, como fornecedores, como você não calcular ali exatamente o valor do teu serviço, você calcula um valor, lembrando que cobrar barato não é cobrar o justo. O justo é quando você consegue suprir as suas necessidades e ali você tem um lucro em cima disso. Aí você está colocando um preço justo para o seu produto ou para o seu serviço. Então, isso é um sinal aí, esse erro de cálculo aí, que é comum acontecer, pode significar mais na frente uma dívida da empresa.
Tiago, rapidamente, nesse trecho que você acabou de citar pra gente, me gerou uma dúvida aqui mesmo, que já fugiu um pouco do nosso roteiro, mas no lance da empresa ficar sempre dando desconto pro cliente. O cliente vai lá, pede um desconto aqui, um desconto ali. E essa empresa vai cedendo os descontos para todos os clientes. Isso acaba afetando para que se torne um fator do endividamento da empresa? Pode ser um dos fatores, sim, né? Principalmente quando você não calcula isso de antemão. Né? Lembrando que quando você tem um produto, por exemplo, você tem o aluguel da sua loja, você tem a água, você tem a luz, despesas com o funcionário. Então, nesse quesito aí, se você não calcular direito o valor do teu produto ou o valor da prestação do teu serviço, a longo prazo pode ocorrer num acúmulo de dívidas. Né? Às vezes você acha que está vendendo, quando no fim, quando vai chegar até no momento que pode acontecer da pessoa acabar, né, entre aspas, pagando para vender um produto. Então, realmente, as empresas têm que ficar atentas aí, né, e fazer realmente os cálculos e colocá-los realmente na ponta do lápis, né, para não se tornar essa dívida. O nosso país, Thiago, ele tem diversas empresas, né, pequenas, médias e grandes empresas. O endividamento dessas empresas são basicamente os mesmos ou tem grandes variações? Como é que funciona? Tem algumas variações dependendo do ramo, né, e dependendo também do tamanho da empresa. Mas, basicamente, né, aqui falando das pequenas e médias empresas, são esses casos, né, da confusão entre CPF e CNPJ, o cálculo equivocado do valor do produto ou do serviço, a falta de conhecimento de alguns impostos, de alguns tributos, e isso gera. Então, basicamente, é isto. E também, às vezes, o não pagamento, né, de algum imposto, de alguma taxa, de algum fornecedor, e isso também são os principais fatores para o endividamento de uma empresa. Lembrando que até tem uma pesquisa nacional que em 5 anos da abertura de uma empresa, cerca de 30% delas elas encerram por dívidas. Então é algo que a gente precisa tomar cuidado. Realmente, acho que depois da pandemia também, né, diversas empresas, com esse lance do endividamento, acabou fechando as portas, infelizmente, ruim para os funcionários, ruim para o empreendedor. Agora, Thiago, uma empresa endividada, seria um bom caminho para ela acertar as contas, pedir dinheiro para o banco, ter esse aporte, esse auxílio, se realmente pode ser favorável para a empresa ou complicar ainda mais a situação? Olha, eu sugiro, em último caso, claro que primeiro você tem ali, vamos reduzir os custos, ao tentar aumentar a receita, e aí com isso você ir negociando. Agora, se mesmo fazendo isso, você não conseguir ali solucionar o problema de endividamento, lembrando que sempre dentro de um controle pode ser sim uma saída, um empréstimo, algum financiamento bancário, mas lembrando sempre, tomando todos os cuidados para você não acabar acumulando mais uma dívida em cima daquela que você já tem. E qual a importância de que uma empresa tenha realmente um setor administrativo para que mantenha a gestão das dívidas aí nos trilhos, né? Para que realmente acabe não tendo essas dívidas, né? Qual a importância dessa empresa ter essa ferramenta? É muito importante ter uma pessoa, nem que seja o próprio empresário, cuidando dessa parte administrativa, até porque por coisinhas simples. Por exemplo, se você não pagar um fornecedor no prazo, no dia certo, a primeira coisa que ocorre, você paga o quê? Você paga os juros e uma multa pelo atraso. Aí é um dinheiro já que saiu sem ter a necessidade de ter saído. A mesma coisa para impostos, a mesma coisa para fornecedores. Então, tomar esses cuidados, ter essa administração e ali ter esse controle de quando que entra os valores na sua empresa e quando que sai, né? Vamos dizer assim, as despesas, os custos, fluxo, né? O fluxo de caixa. Ter esse controle quase que 100%, né? 100% é complicado, mas o mais próximo de 100% possível, né? De 90% para cima, por favor. Essa é a nossa próxima pergunta do fluxo de caixa, mas antes dessa, Thiago, eu tenho uma outra pergunta para fazer. Quais são os benefícios de uma empresa que realmente tem a gestão andando, né? Para que realmente não venha essa dívida. Uma empresa que está literalmente alinhada, ela consegue fechar os cálculos como você acabou de falar. Qual a importância, quais os benefícios? Isso é vantajoso para a empresa? É muito, muito vantajoso para a empresa, até porque quando ela tem os dados reais dela, ela tem as informações corretas do que realmente está entrando, do que realmente está saindo, qual é o lucro que a empresa está tendo, né? Porque quando a pessoa ela faz esse tipo de gestão, ela tem lucro, ela acaba gerando lucro, né? Nem que seja ali a médio ou a longo prazo. E outros benefícios também, como, por exemplo, a possibilidade de você expandir seu negócio.
Porque como está controlado, você sabe até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Então, de repente, olha, agora eu posso investir mais na minha empresa, olha, eu vou dar uma recuada, vou segurar um pouco, ou então não vou pensar nisso neste momento. Então, quando você tem esse controle, você tem esse benefício até de expandir o seu próprio negócio. Tiago, então o que é o fluxo de caixa, né? Muita gente escuta falar no dia a dia, ou está passando pela rua, escuta o empresário falar, o empreendedor ali, sempre diariamente está na boca do pessoal o fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa para a empresa? O fluxo de caixa nada mais é que o controle da entrada e saída, né? Entrou um valor X, saiu um valor Y no dia tal, no outro dia entrou Y, saiu X, então você tem esse controle e ao final do mês, ou ao final de algum período que você queira avaliar ali, você vai ter as informações corretas, quanto que entrou, quanto que saiu, qual foi a apuração feita, se deu lucro, se deu prejuízo. Então, o fluxo de caixa é algo muito importante para a empresa, nem que seja o próprio MEI. Existem muitos MEIs, né, que são profissionais liberais, mas é importante ter esse controle de fluxo de caixa também, para ter esse controle real do que está acontecendo na tua empresa. Esse controle seria mais fácil ter por semana, por mês, ou vai variar mesmo do negócio, de como é que está tocando a empresa? O ideal é fazer anotação por dia, né? Por dia da entrada e por dia da saída. Aí no final, hoje em dia existem, né, vários tipos de planilha que fazem isso, você consegue na internet facilmente e você tem a apuração no final do mês, o quanto entrou, quanto saiu, se deu lucro, se deu prejuízo, então é importante você ter esse acompanhamento aí da tua empresa. Tá certo. Então, Tiago, para a gente finalizar rapidamente, você como contador e acompanhando aí diversas empresas, diversos casos que já passaram por você, qual a dica que você deixa para o empresário manter as dívidas da empresa nos trilhos? Vamos lá. É uma dica que eu ouvi assim que eu entrei, comecei a estudar contabilidade, que são 3, basicamente. Abra a torneira, feche o ralo e mantenha o padrão, né? Abrir a torneira, o que é? Você tentar ali com os seus produtos, a prestação do seu serviço, tentar fazer entrar a maior receita possível, fechar o ralo, eliminar esses custos, o mínimo custo que tiver, custo e despesa, como eu acabei de citar agora há pouco, juros e multas por atraso, isso é um ralo que precisa ser fechado e manter o padrão, porque isso também é um erro que muitos empresários cometem, de que quando começa a entrar mais receita, ele começa a gastar mais. Então, mantenha o padrão, né? Foco no objetivo, que aí você consegue sair da sua dívida. Exatamente, né? Manter ali o equilíbrio por completo na empresa. Tiago Leônidas, muito obrigado pelas suas dicas. Uma ótima noite para você. Uma ótima noite, eu que agradeço. Uma boa noite para vocês aí que estão nos assistindo. Nossa última notícia de hoje terminou. Para você, uma excelente noite. Voltaremos segunda-feira, a partir das 6h15. Um ótimo final de semana para você. Tchau!